Seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde vamos tratar sobre a importância essencial do topógrafo na regularização de imóveis. Bom, meu nome é Edson Rodrigues, eu sou advogado, especialista na regularização de imóveis, e aqui nós vamos abordar um pouco sobre esse tema. O objetivo não é esgotar, e sim explicar de forma essencial o trabalho desse profissional na regularização de imóveis. Então, eu vou passar aqui alguns slides para que possamos entender de forma didática e simples. E esse vídeo ele foi pensado justamente para o público geral, que não tem conhecimento detalhado sobre essa área, né? E muitas vezes não sabe quando se fala, né, em topógrafo, mas quem é esse profissional, o que que ele faz, qual a importância, será que é necessário? Aí, no começo é normal surgir muitas dúvidas a respeito desse profissional. Então, aqui nós vamos, primeiramente, né, na próxima tela, aqui nós temos a matrícula do cartório de imóveis, ou seja, é nesse documento que nós sabemos quem é o proprietário do imóvel. Igual ao advogado que faz a regularização de imóveis por meio de usucapião, por exemplo, esse profissional ele faz um estudo de caso, tá? Ou seja, ele faz um levantamento aonde aquele terreno, aquele lote ou aquela área rural está cadastrado, em qual a fonte, ou seja, é necessário extrair, tá? Não significa dizer que se não localizar não tem como fazer uma regularização através do usucapião, porque nós sabemos que para poder fazer a regularização de um imóvel através de uso capião, por exemplo, é necessário que preencha os requisitos da lei, como, por exemplo, a boa-fé, o justo título. O justo título aqui é esse documento, a matrícula, contrato de compra e venda, vai se comprovar através do perito e outros documentos, né, que comprova o tempo que você mora no imóvel. Tempo da posse, né, o justo título, aí a boa-fé, não esgota outros pré-requisitos, tá? Esses são os essenciais, tá? Então, nós observamos aqui que é feito, né, um levantamento, né, através da planta, né, melhor dizendo, da matrícula do cartório de imóveis. Por que matrícula? Porque aqui está escrito, ó, matrícula, aqui tem um número onde aquele terreno, ou área maior, ou aquela casa, ou aquele apartamento está cadastrado individualmente, mesmo que seja um apartamento, dentro de um condomínio. O condomínio tem vários apartamentos. Nós estamos falando de uma edificação, né, predial. Então, cada unidade tem a sua matrícula, ou seja, está individualizada. E aí tem o nome do proprietário, tem também o número do contribuinte do IPTU. Ou seja, você começa a extrair aonde está a fonte, né? Onde ela foi cadastrado primeiramente. Tem situações em que as pessoas compram um loteamento da área maior, só que não sabe quem é o proprietário, né? Não necessariamente a pessoa que vendeu é o proprietário. Pode ser também o procurador do proprietário, ou não, né? Então, é necessário fazer esse estudo de caso, né? No início. Vamos avançar aqui. Aqui, nós analisamos aqui o valor venal do imóvel, tá? Então, nesse caso aqui, o topógrafo, juntamente com o advogado, eles fazem o levantamento junto ao site da prefeitura, com o número do contribuinte, que é localizado na matrícula, que é aquele documento anterior, onde consta o nome do proprietário, em casos que a matrícula está registrada há 40, 50 anos atrás. Ou seja, foi o último registro. Dali para frente, até hoje, ninguém nunca mais atualizou. Ou seja, aquela área maior foi dividida, fracionada, de fato, mas aí ninguém foi lá no cartório de imóveis para poder fazer essa divisão. Isso não quer dizer que isso impede, né, da pessoa regularizar a área que ela mora, que ela construiu, está ali há muito tempo, de boa fé. A partir de 2 anos já pode fazer. Quem tiver menos tempo vai somar posse com a pessoa anterior com quem ela comprou, tá certo? Aqui é o valor de referência. Aqui você vai digitar o número do contribuinte do IPTU e a data de hoje e fazer a pesquisa, tá? Esse é o print
eu tirei da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Paulo. O valor de referência é com base nas medidas que foi informado na época lá na prefeitura sobre aquele imóvel. Digamos aí uma área maior, grande, e vai constar aqui que aquele imóvel deve custar o quê? R$ 500 mil, por aí. E é só terreno. Só que hoje tem um monte de casa construída. Só que nós vamos buscar a referência, tá? Isso não quer dizer que é o valor da casa. A gente confunde com isso. Quando nós falamos de valor venal de referência, é só uma referência interna da prefeitura. Não significa dizer que é o valor da sua casa, porque o valor da sua casa é o valor de mercado, certo? Só estou dando esses conceitos iniciais para que possamos entender mais à frente. Pois bem, o topógrafo, ele utiliza esse equipamento, tá ok? Não vou aqui entrar em detalhes, o nome e tal, para que serve cada coisa, mas é só para a gente ter uma ideia, tá? Uma noção geral do equipamento, né, que o topógrafo utiliza. Então, ele coloca em pontos estratégicos, tá, da área maior e vai digitando, tá, para saber aí a altitude, né, também, né, o perímetro, enfim, esses detalhes, né. Não vou usar aqui termos técnicos, né, de um topógrafo, né, mas aqui nós temos uma ideia de como ele traça essas medidas, tá? Então, ele joga um ponto aqui, por exemplo, digamos que ele está fazendo aqui, quantos metros tem de frente o imóvel? Digamos, 5 metros. Então, ele pega esse equipamento, joga um laser, né, até esse ponto onde está essa outra pessoa. E ali vai fazendo um registro nesse ele vai fazer um registro aqui, ó, digitando nesses pontos, tá? E aqui sai as informações. Ou seja, desse ponto aqui, ó, até aqui, né? Mas sai, por exemplo, 5 metros. É mais ou menos a distância entre esse equipamento e essa outra pessoa aqui. Então, ele pega um ponto, ele vai rastrear, ou seja, ele vai localizar o ponto onde está esse equipamento, que é a ponta do imóvel, até a outra ponta do imóvel. Só estou dando um exemplo simplificado. Aí aqui ele mediu, deu 5 metros. Então ele vai anotar isso daí, tá? E vai ficar aqui registrado. Porque depois ele vai levar para um desenhista, que vai traduzir tudo que foi colocado aqui para formatar a planta e o memorial descritivo. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então nós observamos aqui, de forma simplificada, como é que ele faz o rastreio, né? Quer dizer, a localização. Quantos metros tem de frente? De forma exata. Tá? Então, ele vai fazer também, da mesma forma, dos fundos. Tá? Vai fazer também o levantamento da área maior. Essa casa, por exemplo, que tem 5 de frente por 20 de fundo, é, vai localizar aí quantos metros quadrados tem e também vai pegar os dados, né, de vizinhos confrontantes. Tá? Claro que também não sou obrigado a passar dados. Mas só para a gente entender aqui, esse equipamento ele vai fazer a localização dos pontos, tá? Começando do ponto da direita, da esquerda, dos fundos, ou seja, ele vai fechar ali a casa, ou seja, é um mapeamento, tá? Então, vai fazer tanto da área maior, ou seja, se for um condomínio, esse condomínio está dentro de uma área maior, então ele vai fazer o levantamento de tudo isso e depois ele vai individualizar só aquela casa que realmente está fazendo uso capião, ou seja, que está regularizando. Próxima tela. Aqui nós analisamos uma situação onde se faz o levantamento. Deixa eu pegar. Aqui é um levantamento de uma área maior. Eu estou falando desse exemplo de área maior porque é o caso mais comum. E aí nós vamos entender melhor. Então, aqui nós fazemos o quê? Temos aqui o desenho, os pontos. Quando se fala pontos, são isso daqui, ó. Ele achou ponto aqui, A, B, C, D, enfim.
Então, ele vai o quê? Ele vai rastreando, ou seja, localizando a área maior, tá? Ou seja, digamos que você mora aqui dentro e foi localizado aqui, ó, uma área maior. Dá para perceber que parece ter um comércio aqui, uma entrada aqui, ó, para esses loteamentos, uma bifurcação aqui. E aqui, ó, consta também que tem uma rua e precisa fazer o levantamento também disso daqui. Então, nesse caso aqui, o levantamento que foi feito na matrícula do cartório de imóveis, né? Ou seja, onde consta lá quem era quem é o proprietário, talvez ninguém mais conheça, né? Nós observamos aqui que foi localizado toda essa área aqui, ó. Então, fiz um rabisco aqui, mas nós observamos aqui, né? Desse imóvel aqui, ó. Esse imóvel, não, desse loteamento aqui, tá certo? Então, digamos que aqui tem uma pessoa que queira, vamos pegar esse imóvel aqui, que queira o José. Vamos imaginar que o José quer fazer a regularização da casa dele. Então, o que que acontece? O topógrafo vai tirar as medidas, o levantamento da área maior, tá certo? Vamos pegar aqui, ó, da área maior, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai fechar tudo isso daqui no desenho, e ele vai individualizar o quê? Só essa casa aqui. Tá? Do nosso exemplo aqui, né, do nome, José. Pronto. Aí o José contratou um advogado para fazer uso capião, e aí contratou também um topógrafo, e aí ele fez o levantamento. Então se descobriu que ele comprou esse lote aqui, construiu, tem outras pessoas que moram aqui em volta, aí o desenho vai ser feito da área maior, tem que fazer o levantamento da área maior, descobriu-se, e o registro anterior, a fonte, está indicando que existe uma área maior. Pois bem, aí vai fazer o quê? Vai individualizar só essa área aqui, que é da casa do José. Tá? Tem mais casas aqui? Tem. Tem mais casas aqui, ó, nessa outra rua? Tem, ó. Tem um comércio aqui? Tem. Entendeu? Mas para para o cartório de imóveis, todo esse círculo aqui é uma área única, só terreno. Mas no desenho aqui do Google Maps, nós observamos que tem um monte de casa construída. Então, o topógrafo também utiliza esse desenho aqui do Google Maps, tá? Mas é claro que ele vai a campo para quê? Para chegar no imóvel, para fazer o levantamento de tudo. Ou seja, é minucioso, é detalhado, então não pode passar batido detalhes, né? Por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, um devido respeito, esses profissionais são importantes. Mas quando você vai construir uma casa com esse projeto, mas já que construiu, não contratou arquiteto, nem engenheiro, que fosse com uma equipe lá para poder fazer a obra, né? Passou por cima, passou por isso, aí tem que chamar um topógrafo. Aí só o topógrafo realmente é que vai regularizar o que já consta, certo? Por isso que tem todo esse detalhe, todo esse trabalho, tá? Minucioso. Uma vez feito, já fica mais fácil fazer o loteamento, a individualização de outros imóveis que estão custando aqui nessa área, tá? Que parece aqui, olha, é um condomínio, tá? Nessa rua aqui e nessa outra aqui também, certo? Então é necessário que individualizar, tá certo? Por isso que ele pega a primeira área maior, aí depois ele individualiza. Aquela pessoa que contratou e quer regularizar, no caso aqui do nosso exemplo, o José, tá certo? Se os demais não querem fazer, não tem problema. E se o vizinho aqui, deixa eu pegar aqui
Aí ele vai pegar os dados do vizinho confrontante, da direita, da esquerda, dos fundos. Mas se algum vizinho não quiser passar os dados, ninguém é obrigado. Ele vai pegar só o número, vai passar para o advogado, para quando o advogado der entrada no processo de uso capião, ele pede para o juiz a notificação, para que essa pessoa seja notificada, tá? Ela vai receber um AR, uma carta, de que está tendo um processo de uso capião do José. E se o vizinho do lado tem interesse em apresentar alguma defesa, se está invadindo ou não, enfim. Se não falar nada, prossegue-se normalmente. Mas se questionar, vai ter que provar que houve uma invasão, ele vai ter que contratar um profissional para provar isso daí, que o José invadiu, que está errado, enfim. É esses detalhes, tá? A maioria dos casos não invadiu a área do vizinho, está tudo certo, ninguém se opõe e vida que segue. Ó, explicado esse detalhe, agora nós vamos prosseguir para o próximo slide. Aqui nós temos uma planta, tá ok? Então nós vamos pegar aqui do nosso exemplo, pegar aqui a cor preta, né? Vamos imaginar aqui que temos várias. Aqui, por exemplo, o José quer fazer a regularização da casa dele, tá? Então ele está dentro de uma área maior. Percebam aqui, ó. Aqui é o desenho de uma planta, tá? Eu peguei como modelo para exemplificar o nosso caso aqui. Pois bem, então o nosso exemplo aqui, o José, ele comprou aqui dentro de uma área maior, ele comprou somente esse lote. Então, o que interessa para ele é o quê? É só esse lote aqui. Então, o topógrafo precisa fazer o quê? Uma planta da área maior, como a gente sempre fala, área maior, e depois, com aqueles equipamentos que ele vai colocar os pontos aqui, outro aqui e tal, para poder fazer as medidas, a localização, depois ele tem que fazer o quê? O individual. Nesse caso aqui, ele vai fazer o individual do José. Vai fazer um ponto aqui, outro aqui, ou seja, vai ver quantos metros quadrados tem essa área, tá certo? Porque é com isso que depois ele vai passar para o advogado e informar o juiz que o José ele comprou de uma área maior. Aquele lote pertence a uma área maior. Só que, claro, o José não comprou toda a área maior. Ele comprou só uma fração, ou seja, só uma parte. Digamos, 200 metros quadrados, que deu aqui. Então, ficou aqui individualizado só essa área aqui, tá certo? Vai colocar aqui o nome da rua, o número da casa que consta aqui, os dados dos vizinhos confrontantes, tá ok? Lembrando, se não passar os dados não tem problema, tá? Depois o advogado vai solicitar notificação em juízo se essa pessoa tem interesse em se opor. Se não, o processo segue normalmente, sem nenhum prejuízo, tá ok? Então, por isso que é importante a, a planta, né? Então, a planta aqui, nesse caso, é um desenho, tá? Agora, qual é o texto que vai traduzir todo esse desenho, esses detalhes aqui, tá? E olha que eu não estou sendo técnico aqui, como um topógrafo, que tem uns termos específicos, tá? Estou sendo o mais simples possível, para que possamos entender. Então, é o memorial descritivo. Está aqui. Apresento aqui o memorial descritivo. Então, o memorial descritivo, ele vai trazer o quê? A descrição daquele desenho da planta. Então, aqui vai mostrar quem é o proprietário, né, desse imóvel, tá? Aqui ele vai mostrar para mim os dados desse proprietário, ele localizado no lote, na quadra, na rua, enfim. E vai trazer todas as informações aqui para mim, tá? A área total, a área só daquele imóvel,
o endereço, se ele está localizado em qual matrícula, né, do cartório de imóveis, tá? Consta o nome do proprietário ou não foi localizado nessa matrícula, enfim. Vai colocar aqui todas as informações, quem é o vizinho da direita, da esquerda, ou seja, vai trazer em palavras, ou seja, vai traduzir um desenho. É como se tivesse esse memorial aqui, é como se ele estivesse falando em palavras o que está descrito no desenho. Basicamente é isso, tá? O, por que o memorial descritivo, né? Ele traz aqui também coordenadas, todos esses detalhes, porque esses dados aqui serão colocados aonde? Lembra aquele desenho anterior que eu coloquei, que é na matrícula do cartório de imóveis. Aqui, ó. Então, a descrição, o memorial descritivo, né, vai ser colocado aqui, ó, depois que terminar o processo de uso capião. Por isso que é importante o trabalho do topógrafo, né, ter essa planta, o memorial descritivo, porque esses dados serão colocados aqui. E aí vai ter o seu nome, a descrição do, aqui, ó, o seu nome, a descrição do imóvel, ou seja, quantos metros quadrados, de frente, de fundo, enfim, vai trazer todos os detalhes aqui. E se, aí no caso, o memorial descritivo estando de acordo com os requisitos da lei, o cartório de imóveis não vai impedir, ele vai fazer o registro. Agora, se houver algum detalhe que não foi, precisa ser corrigido, ele vai colocar uma nota devolutiva, né, informando, olha, o juiz precisa corrigir isso, isso e isso. Então, ele vai colocar uma nota, umas informações, descrevendo, olha, tem que fazer essa correção. Aí, o advogado é notificado, passa a informação para o topógrafo para que ele faça o ajuste que o cartório pediu. Aí, depois é encaminhado novamente no processo e do processo caminha para o cartório de imóveis. E aí é feita a análise e a aprovação para que obtenha aí a regularização. Continuando, aqui é o memorial descritivo, e aqui é o termo de responsabilidade técnica, né? Para finalizarmos aqui a nossa explicação. Então, com esse documento aqui, é a garantia que quem está regularizando o imóvel não vai ter problema com o profissional, tá? Porque o profissional, ele é responsável pelo trabalho que ele desenvolveu, com a planta, o memorial descritivo. Não pode ter informação diferente do que no memorial com a planta, ou seja, tem que estar correlato. Vai ter um número aqui de segurança, opa, vai ter um número aqui de controle, o endereço, todas as informações aqui, olha. E a execução aqui vai mostrar aqui logo abaixo, ó, atividade técnica, né? Que é o levantamento cadastral, obra e serviço, medição de terra, levantamento topográfico, ó, plano altimétrico, tá? Todos esses detalhes depois pode ser perguntado para um topógrafo. Então, ele vai colocar todas as informações aqui, tá? Então, a planta, que eu já mostrei, o memorial descritivo e esse documento aqui, quando terminar o trabalho, o topógrafo vai entregar esses documentos para o requerente, o proprietário, tá? Então, isso aqui é registrado no Conselho Regional dos Técnicos Industriais, tá? É uma responsabilidade técnica, onde o profissional se responsabiliza. É uma garantia que, se houver alguma divergência, ele vai fazer a correção, tá? Se o cartório de imóveis vê que tem alguma divergência, tá? Não quer dizer que essa divergência vai ter que refazer tudo. Não. É só algum ponto específico que o cartório mencionou. Se for necessário, o topógrafo, com esse documento, tem a garantia de que ele vai fazer o ajuste, a correção necessária, tá? Então, muitas vezes, esse profissional especialista, ele faz um trabalho detalhado justamente para quê? Para que quando chegar a informação lá no cartório de imóveis, esses documentos aqui, a planta e o memorial descritivo não vai ser devolvido, né? Ou seja, já foi aprovado logo na primeira vez, tá?
mas havendo a necessidade de algum ajuste, com certeza vai ser comunicado juntamente com o advogado, né, que já se entendem, né? Então, já vão fazer os ajustes necessários, tá? Na maioria das vezes, cada um sabe que tem que ser feito e é necessário a entrega da planta logo de cara, ou seja, logo o primeiro trabalho, uma regularização de imóvel, tem que ser feito que uma planta, ok? E aí vai entregar no processo. E aí o cartório de imóveis e faz esse documento aqui, ele vai analisar o processo. Ele vai primeiro passar as informações que ele tem. Geralmente é feito também depois uma vistoria com perito, tá? Nomeado pelo juiz. Depois que ele faz a planta, faz também o laudo, né? Com todas as informações, o cartório de imóveis é chamado novamente no processo para informar para o juiz, olha, com a planta do topógrafo, com o laudo do perito, o José já tem todas as informações que preenchem os requisitos da lei para abrir o quê? Uma nova matrícula, que é esse documento aqui, ó, que confirma que você é o proprietário do imóvel, tá ok? Então, com isso, fica claro quem é o proprietário do imóvel. É aquele que tem o seu nome aqui, ó, que é o número, né? Que tem o seu nome aqui, ó, na matrícula do cartório de imóveis. Esse é o objetivo, é o trabalho do topógrafo, quando ele passa depois o trabalho para o advogado fazer a uso capião. O objetivo final desses profissionais é o quê? É colocar o nome daquele que tem a posse e regularizar e obter a propriedade. A lei diz o quê? Que só é proprietário quem tem o nome na matrícula, tá? Então, se você não tem ainda o seu nome aqui nesse documento, que é o registro de imóveis, então procure um profissional de sua confiança, um advogado, especialista e um topógrafo também, para que te ajude a colocar o seu nome aqui na matrícula. E aí você vai ter diversos benefícios, né? Podendo fazer a doação para o seu filho, pode também vender pelo preço de mercado, o seu imóvel vai valorizar aí 50%. Se alguém for financiar a sua casa, né? Você pode vender e receber à vista, podendo comprar em outro lugar à vista e ainda sobra um dinheiro, né? Então, o investimento que é feito compensa, porque você vai receber isso de volta em uma casa valorizada no mercado. Então, quer dizer, vale a pena fazer esse investimento. Então, nós percebemos aqui, nesse bate-papo aqui breve, a importância do trabalho, de um topógrafo.